você vai ficar rica. O vídeo de hoje é sobre como começar na renda variável. Eu recebo muitas perguntas aqui sobre esse tema de renda variável, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, e hoje eu resolvi fazer esse vídeo para você entender de uma vez por todas como que você vai começar a dar o primeiro passo, de forma segura na renda variável. Porque é muito diferente a gente investir na renda variável, comprar uma ação, comprar um fundo, simplesmente por especulação. O ideal é que você comece... Bom, não vou dar spoiler não. Segura aí que já vem coisa boa nesse vídeo. Se você está completamente perdido, não sabe por onde começar, tem medo de investir em ação, em fundos, fica aqui que esse vídeo é para você. Então eu já quero começar te pedindo para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal de meu Deus, porque toda semana eu te forneço conteúdo aqui gratuito sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, para fazer a sua vida financeira dar uma guinada, alavancar, porque esse é o meu propósito, que você saia da sua zona de conforto e faça o dinheiro trabalhar para você de forma inteligente. Então fica aqui que esse vídeo é para você. Então vamos lá, alguns dados que eu quero que você entenda sobre o mundo da renda variável. A renda variável é muito atrativa, Principalmente porque ela pode te dar uma rentabilidade muito maior do que na renda fixa. Mas em contrapartida, a renda fixa é mais segura do que a renda variável. Então, lembra do tripé? A gente já falou aqui no canal sobre o tripé do investimento, Segurança, liquidez e rentabilidade. Você não pode ter os três no mesmo ativo. E na renda variável, normalmente, o pé mais fraco do tripé é a segurança. Justamente por isso que na renda variável é possível que você tenha ganhos muito altos. Por quê? Porque o risco é maior. E tem um dado muito atual que eu queria trazer para você, que é o seguinte. Esse ano, em 2021, até o mês de agosto, a gente teve um aumento de 43% no número de CPFs na Bolsa. Nós já somos quase 4 milhões de CPFs investindo em ações, em fundos imobiliários. Ou seja, ainda é muito pouco. No Brasil, a gente tem 213 milhões de habitantes. Então, proporcionalmente, ainda temos pouquíssimos CPFs na Bolsa. E isso pode mudar a partir de você, porque eu quero que isso mude na sua vida a partir desse vídeo. Eu quero que você perca o medo de investir na renda variável, porque sim, ela é segura. Se você souber investir da forma correta, ela é muito segura e ela pode trazer para sua carteira ganhos muito bons, muito altos. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Porque quais são as vantagens de entrar na renda variável? Primeiro, a possibilidade de ganhos muito mais altos que na renda fixa. Veja que eu falei possibilidade, porque na renda variável, se você investe R$1.000, você não sabe quanto você pode ganhar. Você pode ganhar 1000%, 2000%, 3000%, você pode ganhar muito, mas você só pode perder R$1.000, tá? Então existe a possibilidade de ganhos altíssimos na renda variável, se você souber usar outra vantagem da renda variável, que é a diversificação da sua carteira. Ou seja, se você souber ali investir em ativos bons, em empresas boas, você vai conseguir fazer o dinheiro trabalhar para você de forma eficiente. Mas eu preciso que você esteja atento a uma coisa, uma situação que acontece na renda variável, que é a alta volatilidade dos seus ativos. Por exemplo, se você comprou uma empresa, vamos lá, você comprou Petro 4, Petrobras, ok? Você comprou ela a R$29. E aí você olha um belo dia lá no seu home broker, que é onde eu já vou te falar que você vai investir, e ela tá 26, 23. E aí você fica desesperado. Não é para você ficar desesperado. Primeiro, que você não investiu pensando agora. Você investiu pensando que aquela empresa é uma empresa sólida, aquela empresa vai valorizar, aquela empresa, no exemplo da Petrobras, vai te pagar dividendos. Então existem vários fatores para você investir numa empresa.
Não é só pensar no agora, no hoje. Esse é um erro gravíssimo do investidor iniciante. Pensar que você vai entrar hoje na Bolsa de Valores e você vai ganhar dinheiro amanhã. Não é assim que acontece. Entrar na renda variável é uma ótima forma de diversificar sua carteira e de ter ganhos muito altos. Como que acontece essa volatilidade na renda variável? Existem alguns fatores que fazem com que a renda variável seja muito volátil. Por exemplo, na renda variável você compra partes de uma empresa ou partes de um ativo, tá? E isso vai fazer com que aquele ativo ou aquela empresa valorize e desvalorize. Também temos o cenário econômico, o que acontece no nosso país, na economia do nosso país e lá fora também, pode influenciar na alta ou na queda de uma determinada empresa e de um determinado setor, que é o terceiro fator, que é o setor de atuação. Por exemplo, se você compra a empresa do setor de aviação, você sabe que o momento que a gente viveu, por exemplo, em 2020, foi muito prejudicial para esse setor. Tá? O cenário econômico em 2021, a gente está vivendo, por exemplo, uma crise hídrica. E aí a gente vê a Vale caindo, né? As ações da Vale caindo. Isso significa que o cenário econômico atualmente não está favorável. Mas isso não significa que aquela empresa não é boa ou que você não deva comprar aquela empresa. Então a gente tem que estar atento a esses fatores na renda variável e estudar esses fatores. Você não precisa entender tudo de economia, você não precisa entender tudo de todos os setores, mas você precisa sim estudar as empresas e estudar quais são os setores que de repente vai fazer sentido para você ou não colocar o seu dinheiro, tá bom? Então fica atento nesses quesitos que eu acabei de te falar. A diversificação é sempre o melhor caminho. Então, se você compra empresa de siderurgia, você vai comprar uma determinada quantidade de empresa de siderurgia. Se você compra empresas de petróleo e gás, você vai comprar uma determinada quantidade de empresas de petróleo e gás. Se você compra determinados fundos imobiliários, entende? Você vai diversificar a sua carteira. Você não vai ter toda a sua exposição, toda a sua alocação só em Petrobras, só em Vale, só em Gol, só em Oi, só em empresas elétricas. Você vai diversificar. Você vai comprar um pouco de fundos imobiliários que investem em tijolo, fundos imobiliários que têm CRIs, fundos imobiliários hospitalares, fundos imobiliários de shopping. Você vai comprar um pouco de cada. Você vai comprar, de repente, um fundo cambial, um fundo de ouro, vai investir em empresas de siderurgia, vai investir em empresas de energia elétrica e aí você vai diversificar a sua carteira, o que é o mais importante da renda variável, tudo bem? Bom, então vamos lá. Quais são os tipos de investimento da renda variável? Nós temos ações, ETFs e fundos, e dentro deles existem algumas variações. Então são esses tipos de renda variável que existem. Como eu já te disse, a minha sugestão para você iniciante é que você diversifique o seu patrimônio, ou seja, compre mais de uma empresa sempre que possível, tá? Para você manter a sua carteira equilibrada e segura. Ou seja, quando um ativo está caindo, o outro está subindo. Quando um está subindo, o outro está caindo. E assim vai. Nem todos vão subir o tempo inteiro, nem todos vão cair o tempo inteiro. Esse é o segredo de uma carteira bem diversificada. E como começar na renda variável? Primeiro, eu quero que você tenha certeza que você já está investindo na renda fixa. A renda fixa, ela é a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Se você não investe na renda fixa, eu sugiro que você comece por ela, porque ela é menos volátil e ela é mais fácil de entender e de manusear, tá? Do que a renda variável. Então, se você já investe na renda fixa, se você já forma o seu colchão financeiro, se você já investe em ativos aí de longo prazo na renda fixa, aí você vai começar a vir para a renda variável e começar a diversificar o seu patrimônio, a crescer a sua carteira aí e ter a possibilidade de ganhos muito altos na renda variável, juntando com a renda fixa. Depois, eu quero que você entenda que você precisa começar com empresas e ativos sólidos, empresas e ativos que você vai começar a estudar, estão há anos no mercado, geram muito lucro, mesmo que estejam de repente dando prejuízo por um tempo,
é porque elas estão pegando dinheiro emprestado para investir, reinvestir na empresa. Então começa com ativos sólidos, começa com empresas sólidas, para que você entenda um pouco desse mercado, comece a manusear ali o seu home broker. O próximo passo é você abrir aí uma conta, ou se você já tiver numa corretora ou num banco, de preferência que tenha taxa de corretagem zero, ou seja, que não vá te cobrar taxa para investir o seu dinheiro, para colocar o seu dinheiro lá naquela empresa, porque a corretora e o banco é só um intermediador entre você e a empresa ou o ativo. Então fica atento nisso, usa a corretora da sua preferência, mas dá uma olhada se é uma corretora boa, um banco bom e sólido, né? Se é um banco bom, se é um banco sólido e se não tem taxa de corretagem, porque isso é muito importante para fazer o seu dinheiro render mais. Depois, comece com pouco dinheiro, não tenha pressa, vá sentindo o mercado, por que caiu, por que subiu, o que aconteceu que levou aquela empresa a valorizar ou a desvalorizar, quando aquela empresa paga dividendos, quanto ela paga de dividendos. Começa a entender esse mundo, então começa com pouco, vai pegando segurança para você investir lá de forma consistente e de forma segura. Então é isso, minha gente linda, que eu queria passar para você. Começa a investir na renda variável, porque vale a pena, é muito prazeroso e cuidado, porque vicia. Todo o dinheiro que entra você vai querer investir e isso é muito bom, porque vai fazer você acumular patrimônio no longo prazo. Um beijo e até o próximo vídeo.